Olá, oremos para iniciarmos o estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Suplicamos agora o Teu Espírito a se fazer presente, a nos ensinar e nos conduzir ao que falar, ao que não falar e como entender, pois Tu és a sabedoria. Dá-nos do Teu Espírito, perdoa os nossos pecados, cada um dos que ouvirão essa mensagem, esse estudo, que venham a estudar juntamente e se aprofundar no conhecimento de Deus. Pois esta é a vida eterna, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, Pai eterno, eu peço a Tua presença, o Teu professor, o nosso professor, o Teu Espírito, que venha estar conosco. E agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paramos em Provérbios, capítulo 3, o verso 13 da última vez. E diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, é bem-aventurado, é feliz, abençoado aquele que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. A Bíblia fala o homem, comparando com Gênesis, capítulo 1, o verso 27, nós lemos assim: criou Deus o homem, singular, que é o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando fala o homem, se refere a homem e mulher. Não é discriminação, é apenas representando a unidade, a conexão íntima que existe entre o homem e a mulher. E ambos se tornam uma só carne. Então, quando se fala aqui o homem, inclui-se a mulher também. E como Deus, quando criou Adão e Eva, eles estavam um ao lado do outro. Tirou a costela de Adão para formar Eva. Não tirou o osso do pé para que fosse inferior, para que ele pisasse sobre ela. Nem tirou da cabeça para que ela lhe fosse superior. Mas a costela, do seu lado, de igual. Então, voltando para Provérbios 3, bem-aventurado o homem e a mulher que acha sabedoria, ou a mulher, né, ambos, que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Como nós já vimos, 1 Coríntios 1, 24, nós temos a descrição: mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Toda vez que a Bíblia falar em poder de Deus, nós podemos substituir Cristo, porque Cristo é o poder de Deus. Aqui está dizendo isso. E toda vez que falar em sabedoria de Deus, podemos colocar Cristo no lugar. Sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. E vejam só. O verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus foi feito por Deus para nós o quê? Sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Em todos estes contextos e em toda esta amplitude, Cristo é a sabedoria. Então, voltando, Jesus Cristo é a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, que acha Jesus. Bem-aventurado o homem que acha Jesus. E o homem que adquire conhecimento. Vejam só, Provérbios capítulo 8, o verso 12. Eu, a sabedoria, Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, aqui eu, a sabedoria, eu, Jesus, habito com a prudência. E continuando, se referindo a ela mesma, né, no verso 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E Jesus é o entendimento, a fortaleza. E vejam só, o verso 13, nós vamos ver depois, que está conectado, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, o que é o temor do Senhor? É odiar o mal. E quando nós voltamos para Provérbios 3,
Achar a sabedoria é achar o entendimento. Entender. Mas entender o quê? Entender Jesus, achar Jesus, Jesus é, e esse conhecimento, que conhecimento é esse? Que também está conectado ao entendimento, mas o conhecimento, Isaías 53. Isaías 53, nós lemos o seguinte. Isaías 53, o verso 11, se referindo aqui a Jesus. Só ler o contexto fica bem claro. Jesus, o Cordeiro de Deus, e aqui se referindo ao Cordeiro, foi abatido. O verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando nós estudamos sobre a justiça, o justo, e a respeito disso, Jesus é o justo. Jesus é o servo de Deus. Jesus, pelo seu conhecimento, justificará muitos. Com o seu conhecimento. Como que ele nos justifica? Nos dá justiça porque ele é justo. E como que ele pode oferecer para nós? Porque ele tomou as nossas iniquidades sobre si. Olha só, por isso que diz o verso seguinte. O verso anterior é o seguinte, vamos ler Isaías 53, 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11, e verá o fruto do seu trabalho, os frutos do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, esse conhecimento de que ele levou as nossas iniquidades sobre ele. E o verso 12, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esta é a verdade. Este conhecimento da cruz. A cruz de Cristo, esse ponto central. Conhecer a Cristo é incrível, mas o conhecimento que se refere a este conhecimento específico é o conhecimento que ele fez por nós. O sacrifício, da expiação, da cruz de Cristo. Então, o símbolo, o conhecimento, o ato que Jesus fez na cruz, e esse símbolo que está tão presente no cristianismo, é o ponto máximo que Jesus fez, de quem Jesus é, a revelação máxima do seu caráter e do seu amor por nós. Por isso que é esse conhecimento. Então, bem-aventurado o homem que adquire conhecimento. Singular. Este conhecimento. E quando nós vamos para a Bíblia, o que a Bíblia faz? Vamos lá. Em 1 Timóteo, capítulo... Cara, aqui. 1 Timóteo, capítulo... 2 Timóteo, perdão. O verso 15. Paulo se referindo a Timóteo, em 2 Timóteo, verso 15 diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. E pela fé, salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vejam só, as sagradas escrituras, a Bíblia, que podem fazer ele sábio para a salvação. Este conhecimento do quê? Das escrituras, que pode nos tornar sábios para a salvação, acontece como? O que eu acho nas escrituras que me faz sábio para a salvação? Aí nós vamos em um outro verso. João capítulo 5, o verso 39.
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse, a Bíblia testifica de Jesus. Ela é uma revelação dele. E, inclusive, nós já vimos em Apocalipse, capítulo 19, o verso 13, diz, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, uma revelação de Cristo. Inclusive, aqui em João, nós podemos ver isso claramente, comparando alguns versos. Por exemplo, João capítulo 8, o verso 32, nós lemos assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, conhecer a verdade, e a verdade libertará. E aí nós lemos em João 17, o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então a Bíblia, as Escrituras são a verdade. E a verdade liberta. E aí quando nós comparamos isso com João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Então, se a verdade liberta e a Bíblia é a verdade, Jesus é quem é achado na Bíblia. O propósito da Bíblia existir é revelar a Cristo Jesus. Voltando para Provérbios, então, aqui nós percebemos que esse conhecimento que nos faz sábio para a salvação, como nós lemos, 2 Timóteo 3:15, esse conhecimento que nos faz sábio para a salvação é o conhecimento de Cristo Jesus, o que ele fez por nós, seu sacrifício na cruz. Como isso pode e deve ser a nossa esperança, a nossa alegria. E agora, quando nós vamos para o verso 14, porque melhor é sua mercadoria do que artigos de prata, maior o seu lucro que o ouro mais fino. Comparando isso com Salmo 19, 7 a 10. Vamos lá. Salmo capítulo 19, versos 7 a 10. Nós lemos assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só. A lei e o testemunho. 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Tudo isso está falando o quê? Os mandamentos, a lei, os preceitos, o temor do Senhor. Verso 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Olha só, então, a palavra de Deus, a lei de Deus. Na palavra de Deus está revelada a sua lei. Está colocado em contexto. Rejeitar a lei de Deus é rejeitar o próprio Cristo. E o verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aqui está se referindo aos princípios do amor, porque a lei, o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Quando nós vamos para Romanos, vamos entender melhor essa diferenciação. Romanos capítulo 13, a diferenciação vocês já vão perceber o que é. Ao que estou me referindo. Romanos 13, o verso 10, nós lemos: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cumprir a lei é o amor. A lei diz não matarás, é porque ela quer auxiliar o próximo, é para ajudar, não para matar. Não dirás falso testemunho, não é para mentir. Semente você faz mal a outra pessoa, não faça isso. Diga a verdade com amor, e aí isso vai ajudar. E aí, quando nós vemos todo esse contexto, cada princípio da lei de Deus é o amor. Quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, quando eu lembro disso, eu estou lembrando dele. Reconhecendo que ele é o supremo criador. Mas quando Deus mandou, num outro conjunto de leis da Bíblia, matar cordeiros, que amor existe em matar um cordeiro?
Parece algo contrário ao amor pelo outro. Exatamente isso. E essa lei estava lá, mas qual era o objetivo dela? Mostrar que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, viria e morreria em nosso lugar. Mostrar o que é a enormidade do pecado. Então ela é uma lei para ensinar quão terrível é o pecado e libertar as pessoas de fazerem a própria vontade, de seguirem o próprio caminho, de pensar, não tem problema transgredir a lei. Não, ela estava mostrando, era uma lei temporária, provisória, para ensinar uma lição. E nós podemos tirar lições e aprender dessa lei ainda hoje, mas nós não devemos seguir fazendo esses sacrifícios, essas coisas que esse conjunto de leis cerimoniais dizia. Por isso, que Jesus cravou ela na cruz. Quando a Bíblia fala, em alguns textos, em Colossenses, 2 Coríntios e tal, que Jesus cravou isso na cruz, esse conjunto de leis exatamente foi cumprido. Jesus cumpriu os símbolos. E essas coisas que eram fortes, terríveis, matar um animal, não era algo que demonstrava o amor, na verdade mostrou que o pecado fez isso. O pecado é o oposto do amor. Então, por causa do pecado é que foi necessário aquilo. Mas Jesus venceu o pecado com o quê? Com o amor. Venceu a morte pela morte dele, mas porque ele pagou o preço que nós devíamos pagar no nosso lugar. Aceitemos isto hoje. Esse é o convite que ele está nos fazendo, e eu faço também. E quando nós achamos isso em Provérbios lá, é uma riqueza, é muito maior o valor do que ouro. E próprio Jó, vamos lá no livro de Jó, capítulo 28, nós lemos assim, verso 12 ao 28. Jó 28, 12 a 28. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Olha só, sabedoria e inteligência em paralelo. Se referindo à mesma pessoa, Jesus. Onde se achará a Jesus? Verso 13. O homem não conhece o seu valor, nem ela se acha na terra dos viventes. Nós não valorizamos como deveríamos Cristo Jesus. Verso 14. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está, é comigo. Verso 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. 16. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar verso 17. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Verso 18. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. O valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Verso 19. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Onde? Quero encontrar. E aí o verso 21. Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Não estamos vendo literalmente Jesus. Verso 22. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. 23. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Nós não vemos onde está. Deus sabe. Verso 24. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Deus conhece tudo. 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Olha só. Deus já revelando isso, por meio de Jó. E ele já tendo esse entendimento de que o ar pesa. Tem peso. Naquela época não se tinha o desenvolvimento científico e conhecimento para chegar a essas conclusões, mas Deus é que dá a sabedoria. Então, verso 26. Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. 27. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. E também a esquadrinhou. Verso 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Inteligência é apartar-se do mal. Então, quando nós vemos Deus, quando estava criando, colocou evidências na natureza de Cristo Jesus.
Deus e Jesus estavam unidos. E nesse processo da criação foram deixadas marcas, rastros. E aqui, ao estudar as leis de Deus na natureza, na criação, nós podemos encontrar também revelações do caráter de Deus, de Cristo Jesus, evidências disso, que juntamente com a Bíblia fazem um todo perfeito. Provérbios 3, o verso 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Olha só o valor da sabedoria. E quando nós vamos para Provérbios capítulo 31, Provérbios 31, nós lemos a respeito da mulher virtuosa. Capítulo 31, verso 10. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, uma mulher virtuosa é uma mulher sábia, que tem a Cristo Jesus como... que tem a Cristo Jesus dentro do seu coração, consigo, né? É esse o segredo, esta é a verdade, a joia de valor. E é isso que devemos buscar, e não o ornamento exterior, como nós já vimos no estudo de Provérbios, no segundo, se não me engano. Tivemos Provérbios 1, o verso 9. E aí, até talvez no primeiro, não lembro certo. Agora é só conferir ali nos vídeos que já foram postados. O verso 16. Vida longa e de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Verso 17. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Delícias, alegria e paz tem aqueles que andam no caminho de Cristo, com Cristo no seu coração. Verso 18. É árvore de vida para os que dela tomam. São bem-aventurados todos os que a retêm. Ou seja, a sabedoria é árvore de vida para todos os que dela tomam. E quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 22, nós lemos assim, ó. Verso 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso na cidade santa, na Nova Jerusalém. Verso 2. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, o que nós vemos aqui? E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Quando fala da árvore da vida, no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio. Um rio passando. De um e de outro lado, 2 troncos. Isso no centro da cidade de Deus, essa árvore da vida. Elas se unem em uma árvore, é uma árvore com 2 troncos. Jesus é tanto Deus como homem, as duas naturezas fundidas em uma forma indescritível. E esse fruto da árvore da vida, nós comemos ele, é como se estivéssemos participando da vida que há em Cristo. Não é como se estamos participando da vida que há em Cristo, porque esta é a vida que está em Cristo, a vida eterna, e é comendo do fruto que teremos acesso à vida eterna. Jesus disse, né, comer da sua carne, do seu sangue, de uma forma simbólica, e a própria árvore da vida é um símbolo dele, uma representação prática da união e a conexão que devemos ter com ele. Como ele deve fazer parte de nós, constituir o nosso interior, cada célula, cada parte de nós. E é por meio da conexão com ele, não temos isso naturalmente. Mas é ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Voltando agora para Provérbios capítulo 3, o verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Ou seja, com Cristo, ó Senhor, com sabedoria fundou a terra. Ou seja, não existia a terra. Aí Deus, o Senhor, Jeová, junto com Jesus, que também é Jeová, fundou a terra. Com Jesus,
Ou seja, antes das coisas existirem, Jesus já estava lá e já estava no processo de criação. Esse é o ponto. Jesus não foi o primeiro a ser criado, e aí depois ele não. Deus, junto com Jesus, olha só quando nós lemos em Colossenses, vamos lá. Comentamos ali no verso de Colossenses 1:27, que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, Colossenses 1, o verso... está falando a respeito de quem? Ó? O verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem que nós temos isso? É Jesus. Fala ali o Filho do seu amor, no verso 13, no final. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito, o princípio, na verdade, de toda a criação. Então, com ele junto é que tudo deu início. Nesse sentido, não que ele é o primeiro criado, não. Por quê? Olha só, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, nele. Então, antes de haver qualquer coisa, ele estava lá. E daí, dentro dele, ou sobre ele, em cima dele, tudo foi criado. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo é eterno. Cristo é como o Pai, Deus. E quando nós vemos, aqui está falando, né, em Provérbios 13, verso 19, e com sabedoria fundou a terra, Deus e Jesus estavam ali fundando a terra. Verso 20. O Espírito Santo é interessante que ele também estava presente. Gênesis 1, o verso 1, nós lemos assim, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus aqui no plural de 3. Utilizando a palavra no hebraico. 3 ou mais, mas não sabemos se são 3. O verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali. O Espírito de Deus é o que busca menos preeminência. Não fica buscando, na verdade, nenhum deles busca preeminência para si. Quando Deus fala do Filho. Quando Jesus fala do Pai. E falou também do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele fala do Pai, de Deus Pai, de Jesus, cada um está buscando exaltar o próximo, não a si mesmo. E esse é o princípio do amor que deve estar em cada relacionamento. Se eu busco a minha exaltação, estou contrário. Estou agindo contrariamente à lei de Deus. Mas se eu busco a exaltação do próximo, do outro, do cônjuge, aí estou no caminho que Deus deseja. Agora vejamos Provérbios 3, no verso 20. No verso 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Olha só, o conhecimento de Deus. Pelo conhecimento de Deus. Jesus, a revelação do próprio Jesus é o conhecimento. Por quê? Vejam só, como conhecer a Deus? João, capítulo 1. Nós lemos assim, ó, João 1, o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus revelou o Pai. E quando Jesus estava orando, João, capítulo... orando mesmo, perdão. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus e a Jesus é a vida eterna. E é por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus, conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, o seu conhecimento, se dá por meio de Jesus. É por meio de Jesus que nós temos acesso. Então, voltando lá para Provérbios 3, 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. A água vem por Cristo Jesus. E a água é um orvalho, né? O símbolo, a água que desce do céu é um símbolo do Espírito Santo. Então é por meio de Cristo que vem o Espírito Santo. E aí se fendem os abismos, a água jorrando, né, de baixo, também de cima, descendo o verso 21. Filho meu, Provérbios 3, 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Porque, verso 22, porque serão vida para a tua alma e adorno a teu pescoço. Esse é o verdadeiro adorno, não o literal.
deixamos o literal que nos afasta, nos desvia a atenção por algo que é terreno, e usemos esse adorno celestial que é invisível, mas é de infinito valor, infinitamente melhor, maior o seu valor. E por isso também, e por isto, que Deus nos pede lá em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 18. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando, ou seja, não prestando atenção, não focando, falando, não atentando. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse é o desejo de Deus. É isso que Ele quer que nós estejamos olhando, contemplando, falando, pensando. Isso que diz em Colossenses 3, 1 e 2. Vejam só, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso ele pede ali o verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então essas coisas, a avareza, o amor pelo ganho, todas essas coisas visíveis, por exemplo, o adorno, a ostentação, a vaidade, deixar isso, é mortificar, é isso que Deus nos pede. Quando nós mortificamos essas coisas, fazemos este sacrifício, o resultado aqui, nos aproximamos de Cristo. Tem que ser isso junto, não adianta mortificar só isso e pensar, porque eu fiz isso, eu estou salvo. Já se afastou de Cristo. Esse pensamento de justificação própria perde tudo. Mas quando nós nos entregamos aí em Cristo, aí há esperança, solução, poder, vida eterna. E agora é Provérbios 3, 22. Nós lembramos, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Vida interior e aparência externa será bela, será atrativa, revelará o amor de Deus. Muito mais do que umas joias, isso pelo contrário, vai atrapalhar, vai desviar o foco, distrair e vai ser terrível o resultado. Não façamos isso, abandonemos isso. E algum de nós ainda tem esse hábito. E o verso 23. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Terá confiança e vai sem medo e não vai tropeçar. E o verso 24, Provérbios 3, 24, para encerrarmos. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não haverá medo, temor, e o sono será suave. Problema de insônia? A solução está aqui. Cristo Jesus no coração. Buscar nessa forma, como vimos e temos estudado aqui em todo o livro de Provérbios, mas especialmente aqui no capítulo 3. Sigamos isso de coração e Deus resolverá, inclusive, os problemas de insônia. Queridos, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Façamos este compromisso de buscar a Cristo muito mais do que qualquer outra coisa. Fazer o sacrifício que for necessário para encontrarmos e termos a Ele em nós. Amém? Oremos para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos ver quão valioso e quão precioso é Cristo Jesus. Que seja a Tua em nós a esperança da glória. Eu peço a Tua presença agora na vida de cada um. Cristo Jesus seja o centro, seja o foco, aquele mais desejado entre 10 mil, mais exaltado entre 10 mil, o desejado de todas as nações, totalmente desejado. Estejamos nós juntos, unidos, nesse propósito de te conhecer. E é Cristo Jesus a quem enviaste. Tu és o único Deus verdadeiro. Guia-nos, eu peço e agradeço. Dá-nos o teu Espírito. E já te damos graças porque nos tem concedido em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.